E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. A gente mudou um pouco o nome aí, né? Uhum. Eu tinha outro canal ali do YouTube, sabe? Agora o nosso fica bem identificado. Certo. Isso é bem legal. Aqui, quem vos fala é o Wesley. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Moreira. E vamos lá, falar mais um pouquinho. Agora que nem o Wesley estava falando em off, mostrando os nossos lindos e maravilhosos rostinhos. Só minha mãe acha isso, nem minha mulher acha isso. Mas É o que tinha ali, né? é o que Pô, tinha. vai isso aí mesmo. Vamos que vamos. Então hoje a gente tá retornando um episódio, o Definindo Ativos, a Certo. série de episódios, né? Definindo Ativos. E hoje nós vamos falar de qual setor? E materiais básicos. Legal. Não Esse parece aí. ser tão básicos assim, mas são Né? materiais básicos, são materiais que eles são materiais de transformação, né? Tá certo. São minério, celulose, coisas do tipo, né? Bacana porque a gente vai falar de umas empresas bem antigas e umas curiosidadezinhas aqui, fora a parte de números, né? Sempre trazer Isso. alguns comentáriozinhos a mais aí pro pessoal. Vamos lá. Então hoje são 6 empresas, certo? Temos a Vale, Braskem, Gerdau, Klabin, Suzano e Uzi Minas. Eu Boa. tenho certeza que 80% das pessoas aí que estão escutando já ouviram falar pelo menos em uma das empresas aí, né? Somente a Vale, né? Que ela é Eu bem acho que a Uzi conhecida. Minas também é uma outra bem. E Voltada à cirurgia, essas coisas em si. Vale, Gerdau e Uzi Minas são mais fortes. Aí vem a Braskem ali, um a, pouco menos a Klabin, conhecido. para quem é aqui do interior de São Paulo, Vai né? conhecer bem. Passando ali para São Paulo, já vê de cara ali o símbolo da Klabin, né? Klabin e Suzano, pra cá, tem muita plantação, né, cara? Muitas aquelas plantações de eucalipto, então o pessoal aí da região vai conhecer bem. Uhum. Minha voz ainda tá meio cagada, tá meio zoada. Ah, isso aí é a idade, viu? Tá Tenho osso. certeza que é a idade isso, pessoal. Então vamos aqui, falando da primeira, vamos começar pela Vale, né? Vamos? Acho que é a mais conhecida e também a maior empresa que a gente tem desse segmento, né? Aqui dessas 6. Temos os dividendos, né? De 60 meses ou 5 anos, como Uhum. preferirem. É um valor bem interessante, né, William, para Vale. 38% tá bem legal, lembrando, né, a Vale, uma das maiores empresas aí do mundo na parte de minério, né, mineradora. Ela também, outra parte de curiosidade, ela também é uma operadora de logística muito forte aqui no Brasil. Né? Essa é uma parte que o pessoal não conhece tanto, Mas entendeu? também Mas ela não trabalha na sabia muito parte de não. logística também muito forte. É, 38% aí dos dividendos, né? Ou seja, aquela parte que vai direto para a mão do acionista é um retorno bem interessante, entendeu? Um retorno muito bacana. Bom, legal. Temos o patrimônio líquido, né? Na casa de 187 bilhões. Aí já passa naquele quesito que a gente comenta de Uhum. pegar as grandes empresas, né? Empresas gigantes. E queira ou não, a Vale é uma das maiores, aí, uma das É. maiores empresas nacionais que tem, A a gente segunda tem hoje. classificação é mega cap, né? Mega Ela Cap. tá Ali muito junto com acima. Petrobras, junto com Itaú, é esse nível esses caras. E, pô, uma empresa muito antiga, muito consolidada, foi fundada em 1942. Enfim. Na época, lá, não sei se o pessoal vai lembrar, ela se chamava Vale do Rio Doce, aí passou por aquele Ah, processo sim. de, de privatização, né? E aí depois mudou, acho que em 2007, se eu não me engano. Não lembro, 2007 ou Não 2017. Acho faz que foi tanto 2007 tempo que assim, ela não, mudou o né? nome só para Vale, entendeu? É. Saiu a Vale do Rio Doce e virou só Vale. Teve alguns problemas no meio do caminho, né? Durante alguns anos ali teve aqueles acidentes, aqueles 2 acidentes que causaram impacto negativo ali na empresa. Sim. Mas por ser uma empresa mineradora, cara, e assim, uma das maiores fornecedoras lá da China, e vai um pouco de encontro com aquele exemplo que a gente citou na live Uhum. no meio da semana, ela tem uma venda muito forte. E é mais uma empresa que, quando o dólar se valoriza, né, o real vai ali se desvalorizar perante o dólar, é uma empresa Aham. que também ganha com isso. Entendeu? Todas essas empresas que nós vamos falar aqui, Vale, a Gerdau, Suzano,
Uzi Minas, Klabin, todas essas empresas são empresas interessantes para se pensar numa estratégia de investimento utilizando elas, principalmente para questão de redear sua carteira, entendeu? Certo. Certo que umas e outras sofrem um pouco mais de especulação, Uhum. tem uma volatilidade um pouco maior, como é o caso da Vale, mas são empresas bem interessantes. Legal. Lucro líquido também, fechando positivo, 107 bilhões, um valor bem interessante, Você né? vê, olha só como que a coisa da propaganda e o marketing, né? Aquela coisa da mídia. A Petrobras teve um ganho muito forte também de lucro líquido. Aí muitas pessoas com viés político veio e criticou, falou um monte de coisa ali da Petrobras. A Uhum. Vale tem um lucro lá acima de bilhões também. Você não vê o pessoal falando de, de dividendos, tanto referente à Vale. A Petrobras, ela cria essa Acho que é mais coisa, a imagem, a né, da imagem, empresa, entendeu? tipo, você se acaba identificando mais a Petrobras como uma empresa brasileira, assim, que Estatal, né? as cores, tudo, fica mais, acho que na memória do pessoal e a Vale, né? É isso. E aí é legal isso porque você vê que tem, não é só a Petrobras que tem lucros gigantescos, entendeu? Se a gente voltar a essa série, se o pessoal voltar a assistir, ouvir, né, os outros, a gente É. disponibilizava esse mesmo conteúdo, os outros vídeos desta série, vai ver que tem empresas muito grandes. A gente já falou do setor bancário, né? O setor Já, bancário é um já. que fatura demais, né? Itaú, Bradesco, É os isso aí. bancões, né, da Bancões. vida aí, já comentou um pouquinho BTG deles. Pactual. Citamos BTG. BTG Pactual, o BTG Pactual teve um fechamento de trimestre Teve recorde, né? recorde. Teve recorde agora. É isso aí. Enorme. Variação de lucro em um ano, também positivo, 13,18. 3,18. Variação em 5 anos, também bem interessante, pessoal. Fechando em 541%. Então já é Uhum. uma empresa que, nesse período todo, ela tem, né, o fechamento aí dela tem sido positivo. É um ponto muito interessante na hora que você vai fazer a sua escolha de ativos, né? Uhum. Crescimento nos últimos 10 anos, né? Crescimento dos lucros também positivo Constante. e um número muito bom, né? 231%, que chama muita atenção. Lucro por ação, né? Daquele valor real, até estava fazendo essa parte, né, William? Tava Uhum. comentando. É um valor muito bom, cara. Da Vale isso aí é um número trimestral, né? Isso, Muito forte mesmo. muito forte. Um número muito, muito interessante. Dividendos, né? Então, a média de dividendos, 7,61%. Também é algo bem, bem legal de estar Uhum. observando. Então, o valor contábil por ação, né? 41,27. 41,27, valor legal. Então, o preço de abertura é o preço de abertura na data de hoje, então 14/11, dia da nossa gravação, R$ 83,89 reais, certo? E o valor intrínseco, que acho que é algo legal de estar observando, algo que o pessoal também. É um cálculo muito básico, o pessoal está fazendo, rápido. É a raiz de. Aí você multiplica, né? 22,5 vezes o valor por ação e vezes o lucro por ação. Ele dá o valor, que é o valor teórico que a ação deveria valer, Dentro certo? daquele conceito do Benjamin Graham de como que você Isso, chega no valor intrínseco, entendeu? né? Lá atrás, nos primeiros vídeos e também no nosso blog, tem Tá como que isso é feito, tá? explicando, Tá né? explicando ponto a Falando ponto. como que ele é feito. É isso aí. E aí, nesse ponto, o que que a gente vê? A gente vê que, com base nos fundamentos da empresa, certo? Nas informações fundamentalistas ali do desempenho dela, do lucro, do dividendo, de todas essas informações mais da saúde da Uhum. empresa, ela está sendo negociada a um preço abaixo do que ela poderia. É Isso. isso, entendeu? E isso acontece por quê? Porque a gente tem a volatilidade no meio do caminho, a gente tem ali a especulação. Então é meio que natural uma empresa, em alguns momentos, ela ficar, ela ser negociada acima do valor que ela realmente vale, e em outros momentos ela sendo Para negociada abaixo. baixo, né? Se você pegar aí no decorrer do ano e vir fazendo isso aí a cada mês, fazendo esse cálculo, Uhum. e dependendo da empresa, você vai ver. Quer ver um exemplo do outro lado? A Magazine Luiza é uma empresa que durante muito tempo ela teve um preço de negociação muito alto, mas o valor intrínseco dela era mais baixo. Sim. Então, você vê aquela procura muito forte, aquela demanda por aquela ação, né, por aquele Uhum. ativo,
enquanto que se você fosse analisar mais a parte contábil, mais essa parte fundamentalista, não tinha muito, não era Não era algo condizente o valor contingente dela com o que ela com estava o sendo tamanho da negociada no mercado. empresa, né? É isso aí. Legal. Então é isso, falamos da Vale. Nessa ideia, é uma empresa que passa aprovada ali um critério de seleção de empresas. E aí, partindo para a próxima, temos a Braskem, que é a BRKM3 Petroquímica, Química. sexta maior empresa do mundo no ramo dela. Trabalha muito com poliuretano, polipropileno, é esse tipo de material que ela Polímeros, produz. né? Em Isso aí. geral. Pra apresentação de novo. Bom, aí a Braskem temos já os dividendos também positivos, né? Ela Boa. até maior do que a Vale, tá? Alguns porcentagens aí um pouco Os maior, né? numerozinhos a mais, né? Coisa. Patrimônio líquido já é menor, mas também está na casa dos bilhões. Então, quase 7 bilhões aí de patrimônio É o líquido. patinho feio da lista aí, né? É a empresa que tem o menor Menorzinho. patrimônio líquido. Isso aí. Mas estava bom, né? 6 bilhões na conta, acho que já ia ajudar bastante aí. Ótimo. Lucro líquido também fechando positivo esse último trimestre, então 1,5 bi. Porém, todavia, entretanto, Porém, a variação neste último ano não foi do muito lucro. gentil com a Braskem, né? Lucro Então, líquido ali tomando uma porrada. 89% aí, né, negativo. Em contrapartida, temos a variação nos últimos 5 anos positiva, né? Só que também é um número bem pífio, né? Se você imaginar É, que você deixou um valor parado em 5 anos e ele valorizou 22%, é pouquíssimo, né? o lucro teve, a valorização do lucro foi 22%, é muito ruim, entendeu? E aí você já vê o crescimento nesses 10 anos também negativo, né? 134. Você pode Aquela, observar que é uma variação de acordo com os anos aí muito, muito alta, né? então, aí já é aquela, liga o sinalzinho de alerta, né? É, Custo de oportunidade, pessoal. A oportunidade é aquela, para que eu vou investir no ativo, por mais que ele possa ter nome, por mais que ele possa ser muito falado na mídia, mas se ele não me traz condições para isso e eu tenho outras opções ali, eu tenho outras opções de ativos para poder utilizar isso. Então eu vou perder tempo e perder dinheiro numa escolha errada. exato. Lucro por ação também 92, 92, né? Abaixo da Vale no caso. Dividendos nos últimos 5 anos, né? A média de dividendos de 8,20%. Valor contábil por ação, 8,57. Também é um valor, né? Não é o patinho feio da lista, mas comparando aí com o Vale ou até com a Gerdau é um valor abaixo. Preço de abertura dela, de 31,65, está sendo acima do valor intrínseco dela, né, William? é isso aí, é uma empresa que é negociada acima do valor que, com base naquele histórico ali, né, com base Uhum. nessa ideia, nessa teoria, ele era para estar sendo negociado num preço mais baixo. Só que o que sustenta um pouco isso aí? É, tem sempre o fator especulação e tem que a empresa paga dividendos, entendeu? Isso. Então ali, se tem o crescimento nos últimos 10 anos foi ruim, mas provavelmente você teve ali um período lá atrás muito negativo e ele vem se recuperando, entendeu? Uhum. Segue mais ou menos nessa linha, porque quando você olha a variação do lucro do ano anterior, então foi positivo. Então quer dizer que o ano anterior foi positivo e alguns momentos do ano anterior, que é o ano 1 até o ano 10, lá atrás ele tem os picos, E as variações mais ali, né? variações, é isso aí. Acabou puxando ela um pouquinho para É isso baixo aí. ali, né? Então acaba sendo uma empresa que não entraria nessa nossa lista, né? Braskem, Beleza. tchau. Tchau, tchau. Menos. Bora para a próxima. Terceira empresa, Gerdau, Gerdau, como né? você preferir aí, né? A GGBR3, É isso aí. certo? Também temos ali dividendos de 26,94%, patrimônio líquido na casa de bilhões, também muito interessante, 49,3 bilhões, lucro líquido de 13,8, valor muito interessante, variação nesse último ano, variação mais tímida, né? 5,86%, porque a variação nos 5 anos É uma porrada. aí pegou, aí tá negativa 780% aí, Cara, né? isso é uma porrada muito forte para uma empresa que foi fundada lá em 1901, começou como uma fábrica de pregos, é hoje a maior produtora de aço do Brasil e Uhum. trabalha muito
Na parte do... Aí a gente já vai ter um pouco da resposta. Hum. Aço plano. Onde é mais utilizado o aço plano aqui no Brasil, Wesley? Aço plano? É, chapa de Hum, aço. E automóveis? o que aconteceu com o mercado de automóveis brasileiro? Por que Caiu. motivo? Por causa da pandemia, você tem menor demanda, né? Por causa dos componentes, É fabricação. isso aí. Acaba fechando, teve fechamento das indústrias, né? Também por causa da produção. E Não aí, teve com saída. base em tudo isso, a gente volta também naquele fator linkar o Brasil, a realidade do Brasil com o que acontece nos outros mercados, a falta daqueles componentes Os microcontroladores lá, né? microcontroladores lá prejudicou a produção de veículos aqui no Brasil, que acabou empurrando o preço dos veículos usados, e vocês que estão Lá em assistindo cima. vão entender bem isso, e É, automaticamente todo esse movimento bate na Gerdau. toda essa cadeia acaba aqui no começo da produção, né? É isso aí. Então você tem essa variação aí dos últimos 5 anos. É até interessante, porque os últimos 5 anos fechando negativo. Só que os 10, ele fecha 500 positivo, né? Então você vê que a hora que você olha nos últimos 5 anos ele está negativo, quando você olha nos 10 ele está positivo, ficou fácil entender que é nesses 5 anos que a coisa Andou desandou. ali, deu a E queda, aí, né? se a gente abre esses números e olha 2019, 20, 21, 22, fica mais fácil você entender que vai ser nesses últimos 3 anos que a Gerdau começa a ter uma queda ali no lucro dela. Entendeu? Provavelmente 20, 21, né? Provavelmente 20 deve ter dado uma queda bem Muito brusca, forte. né? 21 ela deve ter seguido isso. Porque já que no último ano ela fechou positivo, né? Tá se Mas aí por recuperando aí. quê? Aí você tem a crise em 2020, 2021 o mercado se recupera, só que não consegue voltar tudo por Isso. questão da Qual falta Deus, dos componentes, né? isso. E aí, meados de 2020, para depois de 2021 e depois entra agora em 2022, já todo esse reflexo É. negativo. Acaba sendo esses valores E bem a, distantes, né? e a hora que, quando você olha a variação do lucro, o que, que aconteceu nesse ano, nesse último ano, é justamente um momento a qual a gente sai daquela demanda gigante, entendeu, para esses Uhum. componentes, e aí as empresas começam a receber, começam a voltar de É, forma mais normal a produção de veículos, e aí aqui a gente está falando de veículos leves, de veículos pesados, de caminhões, ônibus, moto, a tudo gente fala no de tudo, geral. e aí volta a ter uma recuperação ali. Boa. Tomara que se recupere, né? Continua aumentando aí esse númerozinho positivo cada vez mais, né? É isso aí. Lucro por ação, né? 8,28. Ainda consegue ter uma margem ali. Dividendos, também ela vem pagando dividendos nesses últimos 5 anos. Então, uma Boa. porcentagem de 5,39. Valor contábil por ação, 29,59. Preço de abertura, ela está abaixo do valor de comercialização, que teoricamente ela deveria ser comercializada, né? Porque aí você vê a empresa se recuperando, aí você vê os números da recuperação, só que você não vê ela se recuperando no preço de mercado, Uhum. entendeu? Esse é o ponto. É um processo um pouco mais O mercado ele demorado, vai, né? ele vai derrubar o preço do ativo antes do ativo começar a se complicar, Uhum. certo? Porque trabalha em cima de expectativas. E também ele vai, depois ele fica com medo, fica meio naquela, se vai voltar ou não vai voltar. É meio maluco porque para alguns ativos ele pode vir, dar um estouro e voltar muito rápido, para Uhum. outros ele pode castigar um pouco mais. Né? Entendido. Não é uma regra tipo, vai funcionar assim. Não, até porque você está lidando com o mercado nada mais é do que a emoção das pessoas, né? Uhum. Entendeu? Ali os tomadores de decisão, óbvio que está o tempo todo olhando para números, mas você tem muito, poxa, tem muito uma análise quantitativa, mas a qualitativa também é muito forte. Então, Acaba entrando na conta é aí isso aí. também, né? Bom, então, por causa desse negativo de 780%, né? Fica fora, né? Ela acaba ficando ali de lado, né? A gente acaba tirando Uhum. da escolha entre esses ativos aqui. Quarto, Klabin. Então, novamente, para quem é do interior,
Foi para Vai São Paulo, conhecer. já vai conhecer a empresa. Maior produtora e exportadora de papéis do país, fundada lá em 1890, cara. Nossa, Trabalha já muito com faz um foco em pouquinho de tempo papelagem. só. Trabalha muito com o foco dela é trabalhar com papelão, entendeu? Criar Certo, aquelas embalagens de papelão. legal. E vende para o mundo todo. É mais uma empresa qual, quando você tem uma valorização do dólar, você tem ali também uma valorização do preço do ativo. É, porque a receita dela é dolarizada, né? Sim, entendido. Então temos dividendos, né? Em 5 anos, 18,20%. Patrimônio líquido, lucro e lucro líquido também positivo. Patrimônio líquido na casa de 11 bilhões, né? Uhum. Encostando em 11 bilhões. Lucro líquido encostando em 5 bilhões. Então ela também teve um fechamento aí positivo. Variação nesse último ano, né? De 34,43% positivo. 5 anos positivo. Só que em 10 anos temos um valor negativo aí, No né? De lucro, né? 45. Crescimento do lucro. Então, Isso. o que que acontece? Você vê que ali para trás, a hora que você olhar ali 2018, 17, 15, 14, você olha ali para trás, você vê que a empresa já teve um pouco mais de dificuldade, entendeu? Uhum. De lá para cá, 17 para cá, ela começa a ficar mais robusta, mais tranquila. É a hora que você vê um crescimento do lucro muito forte, até porque existe um ponto. Lembra que eu falei para você que a receita dela é dolarizada? E o que que aconteceu Uhum. nesses últimos anos? A gente teve um aumento muito forte no Dólar. preço do dólar. Uhum. Então a empresa se valorizou por isso, entendeu? Lá atrás, o dólar Tava estava num mais preço mais baixo, né? baixo, entendeu? Aí ela tinha um pouco mais de dificuldade. Essa é a típica empresa. Ela, junto com a Suzano, o dólar começou a aumentar. Essas empresas Ela vão ganhar dinheiro, tem a entendeu? valorização É isso dela, aí. né? Legal. Lucro por ação de. Deixa eu só voltar um ponto que é legal e Uhum. tem que se tomar cuidado e olhar muito bem para essas empresas, porque você acha que ela vai estar indo bem, não é que ela está indo bem por questão do desempenho dela. Entendeu? É que o produto dela, ela tá ganhando mais, ela continua Ah, vendendo a sim. mesma coisa, só que o lucro tá aumentando. Poxa, como isso? Porque como ela tá O recebendo em valor dólar, dela aumentou, é né? isso. Aí você O valor do produto tem que se aumentou, né? tomar um pouco de cuidado com esse tipo de empresa para você não achar que a empresa tá boa e não é que ela tá boa. Entendeu? Não é que ela teve, a empresa em si não teve uma melhora. As Uhum. receitas tiveram uma melhora porque ela recebe em dólar. Aí, e quando inverte o mercado? E Isso quando o aí. real começa a se valorizar presente ao dólar? Uhum. E quando o real começa a se valorizar diante do dólar? Aí você tem o inverso. É um ponto de atenção aí para esse Uhum. tipo de empresa, né? A gente seguindo com o lucro por ação de 0,9, certo? Então, daqui é valor absoluto, tá, pessoal? Então, é diretamente no bolso do investidor. 90 centos, né? Isso. Dividendos, né, a média dos 5 anos, de 3,64%. Então, ela tem pagado dividendo nesses últimos anos. Valor contábil por ação, R$ 2 ali redondinho, né? Número bonitinho. É baixo, mas é um número bonitinho. Uhum. Preço de abertura, 4,73 e o valor intrínseco um pouquinho maior, em R$ 6,36. Certo? Então ela está sendo negociada abaixo do valor real dela, vamos falar assim, né? De O que acordo com os atrapalha parâmetros. um pouquinho é o lucro nos últimos 10 anos, né? Uhum. Mas não é um ativo ruim. Como a gente, na série, a gente fala de escolher um ou dois ativos, ela ficou de fora, né? É, ela fica com um sinalzinho amarelo aí, né? Uhum. Vamos É, um falar assim. sinalzinho amarelo. É de atenção. Um backup, né? Talvez. Certo. Partindo para a penúltima empresa, quinta empresa, Suzano, certo? Ela está no ramo de papel e celulose, né, William? Isso aí, outra empresa novinha, 1924, já está aí para completar É, 100 quase aninhos. nada. Sim. Ela é a maior produtora global de celulose de eucalipto, cara. Esse ano é muito forte, líder mundial no mercado de papel. Uhum. Então, vamos lá, vamos com ela. Pouquinho, né? Empresa bem tradicional aí do mercado. Uhum. Dividendos nos 5 anos, 4,74. Temos um patrimônio líquido na casa de 28 bilhões. Boa. Lucro líquido também, 18,2 bilhões, positivo. Variação do lucro nesse último ano, né? 49,14%. A variação nos 5 anos é bem Forte. expressivo.
1.707%. E a empresa não distribui tanto dividendos, né? Porque Exato. é um pontinho. Bem Chatinho, baixo poderia mesmo. pagar um pouco mais, mas faz parte. Esse dela não distribui tantos dividendos, que tem algum motivo específico Reinvestir. ou varia da Investir, empresa? fazer caixa, se preparar. Por isso, né? Você vê que ela nunca fechou no negativo, não teve variação nos últimos 5 anos. Crescimento do lucro muito constante. É uma empresa que preza ali pelos fundamentos do caixa, essas coisas, entendeu? Certo. Pegar, ficar de olho muito ali no fluxo de caixa, fazer esse controle para não ter nenhum tipo de problema. É ruim por um lado porque poderia distribuir um pouco mais de dividendos, né? Mas Uhum. faz sentido porque você vê que a empresa é bem robusta. Então, em momentos, você compara ela ali, você vê que enquanto a Klabin, que está no segmento idêntico, diferente, né? Ali, levado às proporções, você vê que ela entrega muito mais, tem um retorno muito melhor do que a Klabin por questão de ter essa ideia diferente. A Klabin já vai na contramão. A Klabin já distribui muito dividendos, entendeu? Tem uma distribuição de dividendos muito maior do que a Suzano. É isso. Política da empresa. Certo. Vai variar de empresa para empresa, né? Uhum. É, É mais um ponto, de novo. A hora que é, você monta a sua carteira, é mais um ponto de você se começar. estiver visando dividendos, né? Já não é uma Ela empresa acaba bacana. ficando meio de lado ali, Você vai né? montar uma carteira mais voltada a dividendos, já não é É. aquele ativo tão legal. Uma empresa sólida, mas dependendo do seu objetivo, né? Você acaba tendo Você que deixar encontra, ela. de novo, a gente volta no custo de oportunidade. Você encontra outras opções que vão te rentabilizar um pouco mais, entendeu? Que vão chegar naquilo que você mais quer, que é uma distribuição de dividendos um pouco maior. Partindo aqui, então, o valor contábil por ação, tá na casa de R$ 21 ali. Preço de abertura, 58,21 e o valor intrínseco dela, 81,98. Então, outro caso que o preço dela está sendo comercializado abaixo do preço, né, de seguindo alguns padrões aqui. Então, Suzano, ela é uma empresa ok, porém, né, dependendo do seu objetivo, se for dividendos, tem um sinalzinho de amarelo para ela ali. É isso aí. Em termos de Mas, resultado, tá bem bacana. É só essa é, parte de, poxa, não, quero montar uma carteira mais voltada a dividendos, já ela não vai agradar muito. não sendo tão legal assim. Uhum. E a última empresa, Uzi Minas, acho que também é uma empresa que o pessoal já ouviu falar aí, né? Tem um conhecimento dela. Ela tá em que ramo, William? Uzi Minas? Uzi Minas, novamente, é uma empresa do setor de minério, né? Mais uma empresa que Mais trabalha ali uma. na parte de minério, na produção e comercialização, e ela é muito forte na parte de aço plano também. Aí, ó. Novinha, Outro detalhe. novinha, essa aí é um pouquinho mais nova, 1956. Ah, quase nada. Tá na adolescência ainda. A Uzi Minas tem um caso particular bacana, que eu tenho um conhecido que ganhou, cara, mudou a vida dele com ações da Uzi Minas ali na década de 90, década de 2000, final de 90 até 2000, lá 2006, 2007. Uhum. 2005. Colocou dinheiro e ganhou demais. Se vocês abrirem o gráfico de preço para olhar os Minas, não só os Minas, né? Outros ativos também. Mas o legal da Uzi Minas é porque é uma pessoa amiga minha. Conheci Tá o ali, já cara você que, viu. cara, não, mudou, foi lá, colocou dinheiro, saiu do serviço, é um engenheiro do ITA, Uhum. pegou uma bolada, apostou tudo, pegou um único ativo, vou colocar aqui, pá, e foi. Foi monitorando, monitorando, e o negócio foi. Mudou a vida do Valorizou cara. tanto que deu um Não, jeito na mudou a vida. vida do cara. Você é um cara muito certeiro, sabe? É um cara que ele Sim. acertou, ele entrou muito forte em duas posições. Ele entrou muito forte em duas posições. Uma foi os Minas e depois foi no dólar. Comprou dólar demais, a preço bem baixo. Uhum. O dólar Só valorizou. pegou dólar, acho que a 90, R$ 2. Entendeu? Segurou. Ele falou pra mim que ele começou a gerar a posição do dólar a 4,80, 4 não sei o quê. O cara vai e coloca lá. 1,5 milha, 2 milhas, vê o que vira. Ixi.
Então, seguindo, dividendos 60 meses, né? 5 anos, 24,83%. Patrimônio líquido também positivo, né? Tem uns 27 bilhões. Lucro líquido em 5,4 bilhões, positivo. A variação do lucro líquido em um ano, né? Negativo em menos 42%. Perante, né, a variação do lucro líquido em 5 anos. E dessas empresas avaliadas é o maior, né? 3.185%. No ano passado sofreu um pouquinho também por causa daquele motivo que a gente É, falou um pouco da Gerdau lá atrás, né? teve a variação ali, né? Uhum. E o crescimento do lucro nos 10 anos, 284%. Então, é uma empresa que a longo prazo é bem interessante, né? Bem legal, bem legal. Então, lucro por ação, 4,40. E o dividendos também ela paga 4,97%. Já é um número aí ok, né? Também. Pro segmento, né, para essas onde a gente está Isso. olhando, a média tá legal, mas em outros setores você vai ter um retorno maior. Valor contábil por ação, R$ 21,97. Preço de abertura na data de hoje, 7,74. E aí a gente tem uma surpresa, né? Com o valor intrínseco em R$ 46,64. Você olha o resultado da empresa, você vê o quanto que ela tá dando de lucro, entendeu? Pelo tamanho dela, né? Você tem uma empresa que o patrimônio, o tamanho dela é 27 bi e ela teve 5,4 bi de lucro. Tá entendendo? Então, a hora que você olha essa proporção aí, você vê que ela é uma empresa bem bacaninha, né? Interessante. Mas o mercado vem derrubando, né, cara? O mercado vem batendo um pouco, então ela é negociada a um preço abaixo do que teoricamente é o valor intrínseco, né? Lembrando, é uma ideia, é um ponto de partida para você entender, para você buscar, saber se aquele preço está justo ou não. Existem várias formas, essa é uma da que a gente gosta, utiliza com algumas adaptações, mas é isso. Mas é um ativo que o problema dele é que ele vem sofrendo nesse último ano, e aí a gente pega a volatilidade, e sofre um pouco mais. Né? Acaba pesando um pouco, É né? isso aí. Então, dessas 6 empresas aqui, temos a Vale, ok, certo? A Suzano também, ok. Ela tem esse atenção para o dividendo, É então isso aí. dependendo do seu objetivo, ela fica ali de amarelo. Só que para nossa análise aqui, seriam as 2 empresas selecionadas dentre essas 6, certo? É isso aí. Fechado. É isso aí. Esse é mais um episódio, mais um Definindo Ativos. Agradeço a atenção de todo mundo. Um Boa. episódio aí rápido também, uma análise, né, bem focada no resultado ali, né? Acho que agora vai ser legal porque esse é o tipo de podcast que fazer em vídeo é muito melhor. Muito melhor. Porque você já vê Entendeu? os dados aqui direto, É. né? Antes de você O ficar cara tem que baixar, escutando, ter que pegar olhar. Pô, planilha e tudo mais mais, difícil, só aqueles dava muito uma interessados. dificultada, né? Agora aqui em vídeo, onde a gente vai colocando na tela, vocês vão visualizando, fica muito mais fácil, muito mais Uhum. tranquilo entender toda essa dinâmica, entendeu? É só ver se o operador aqui de tela tá tudo ok, mas a gente vai alinhando aí com o Vai tempo, né? aprendendo, Vai né? chegando lá e ia ficar 99% bom, né? Hoje, nesses podcasts, a produção não vai estar junto, né? É, a O produção não. terceiro, produção ali, não vai estar junto. A gente deu dia de folga pra ele. É isso aí. Fechamos? Fechamos. É isso, William. Obrigado. Obrigado, pessoal. Mais um episódio. Segue aí o William nas redes sociais, por favor. Ficar muito feliz. Segue a gente Segue o aqui no investidor. YouTube. Spotify também, Isso mesmo aí. nome, tá? Mesmo padrão. E é isso aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Falou, pessoal, muito obrigado. Se surgir qualquer dúvida sobre estes e demais conteúdos que nós estamos liberando, vocês vão ver que tem lá, quase todos têm um linkzinho que você vai Uhum. clicar e vai aparecer ali várias formas de você entrar em contato com a gente, entendeu? WhatsApp, Instagram, Facebook, sinal de Qualquer fumaça, coisa a gente dá sinal um do jeito Batman, de tudo. falar com vocês, senão do Batman é Isso. legal. Jeito de falar, a gente tem. É isso aí. Tá legal. Falou, pessoal, até mais. Muito obrigado. Obrigado.